Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos ao Aniken Anime Club, o seu podcast semanal, onde falamos sobre os animes da temporada e também a casa da Watch Party, onde acompanhamos um anime que já acabou com vocês, caros ouvintes. Eu sou o Diogo Prado. Eu sou o Gustavo. E hoje, Starro, a gente está... Pra galera que não acompanhou a entrada do Aniken Anime Club em vídeo, ele não tá entendendo essa minha pausa agora aqui, porque ele não tá vendo o vídeo. Mas pra galera que tá vendo o vídeo e tá acostumada a ver o meu rosto, deve estar estranhando agora. O meu avatar está que nem o do Starro ali. Duas cabecinhas falantes com um espectro de áudio ao redor, né, Starro? É, Mas... Mas infelizmente, o que aconteceu, né? Eu tive um probleminha com o meu microfone, por isso que a gente atrasou a gravação em um dia. E eu tava arrumando isso agora, não tive tempo de fazer o meu setup de gravação. Então, para evitar dor de cabeça e não perder mais um dia de gravação, decidi começar logo e vamos fazer no estilo old school, tá? Vamos começar, vamos dar à galera do YouTube também o gostinho de como é que é ouvir um podcast em áudio. Eu acho que as pessoas esqueceram, estar no YouTube, o prazer que é você ter um podcast apenas em áudio, né? pois é um formato mais simples, mas que você pode, que é mais portátil. Você pode levar no. Eu sei que ninguém tem iPod atualmente, mas você pode levar no seu celular. Exato, você pode baixar no celular, é leve, é rápido de ouvir, pode ouvir em qualquer lugar, pode ouvir no carro e tal, não tem problema. Claro, você também pode fazer isso hoje em dia com o YouTube, eu entendo isso. Mas eu convido todo mundo, vocês aí do YouTube que estão assistindo esse vídeo aqui, desses dois avatares falantes aqui na tela, para assinar, né, o feed do podcast em áudio também. Tem no Spotify, tem no Apple Podcast, na grande maioria dos agregadores de podcast você vai encontrar lá. Se você procurar Aniken Anime Club, você vai encontrar o nosso programa em áudio. Eu recomendo muito que você tenha essa experiência. Eu acho que é uma experiência bem legal. Inclusive, se você ouvinte que está ouvindo oh caramba, pelo podcast em áudio, não esquece de avaliar a gente lá no Spotify e no Apple Podcast também. Ajuda muitíssimo na divulgação do podcast para mais pessoas. E também a gente vê que vocês estão gostando do que a gente está fazendo aqui. Uhum. E a galera que tá no YouTube, vai lá avaliar também. Tem um link na descrição aqui do YouTube também, para vocês irem para a página do nosso programa lá no Spotify, onde você pode também avaliar. Então, quebra essa pra gente. Beleza? Dito isso, dado esse aviso, Starro, o que temos de novidade essa semana? Assim, foi uma semana parada, tem sido um pouco parado no mundo dos animes assim esses últimos dias, mas acho que a gente teve uma novidade bem interessante aí essa semana, não foi? Pois é. Eu acho que a principal foi o anúncio de que, na verdade, já tinha sido anunciado bem por alto esse filme, no filme do Mamoru Hosoda, Scarlet. O que foi anunciado é que esse filme vai ter distribuição internacional simultânea em dezembro, já este ano. E mostra que o ator tá pegando pesado. Ele já se carregaram dos lançamentos internacionais dos filmes de Boku no Hero, de Haikyuu, várias franquias agora, eles próprios estão cuidando da distribuição internacional em vez de fazer parceria com a Crunchyroll, que era o que eles costumavam fazer. Mas o interessante não é só esse anúncio, é que já tem um teaser, já dá para ter uma noção melhor de como vai ser o visual do filme. E é uma tremenda guinada estilística para a carreira do Mamoru Hosoda. Ele tá seguindo bastante a estética de Belly, né? De outras obras mais recentes, especificamente de Belly. E também uma estética que é um pouco de tendência, que é esse meio CG estilizado que a gente vê em Arcane. Eu acho que é o exemplo que a gente citou também no programa quando a gente comentou sobre To Be Hero X. E também To Be Hero X, né? Que são... Isso, que é um anime dessa temporada, um anime chinês dessa temporada. E que está sendo muito bem avaliado. Inclusive, Gustavo, nós vamos comentar sobre esse anime, porque eu soube tá que você certo. assistiu To Be Hero Sim, estou X. em dia. E a gente não comentou na semana passada, um absurdo, eu esqueci de te perguntar o que você tinha achado desse anime. Embora ele não tenha sido escolhido como um dos nossos comentários semanais, eu quero saber o que você achou. Eu acho que o público também tem uma certa curiosidade. Mas eu acho interessante essa guinada do Mamoru Hosoda para esse estilo de Belly. Eu achei que seria uma coisa mais única daquele filme, mas pelo visto não, né? Pelo visto ele adotou como estilo pessoal agora, né? Mas é isso. Belly ainda era predominantemente 2D, apesar de que ele empregou um animador americano para fazer o design da personagem título.
Mas ainda assim ele trabalhou com uma equipe de animadores liderada pelo Hiroyuki Aoyama, que eu até vou mencionar mais tarde nos comentários dos próximos animes que a gente vai avaliar aqui. Esse cara aí fez milagre, não? Foi, Olha, foi. vamos comentar no seu devido tempo. Mas só que nesses caras, como você falou, ele vai na animação mais CG mesmo, e o que o Soda tá dizendo é que vai ser. É que não é animação 2D, mas também não é CG estilo Hollywood. Eu fico me perguntando, o que é esse CG estilo Hollywood? Ele tá ocupado com Pixar, talvez, Eu com. acho que sim, né, cara? Eu acho que seria essa a ideia, porque realmente não é. Agora, É isso. ele também não é um CG tão disruptivo assim. É um CG, por exemplo, que a gente vê o Estúdio Cara fazendo no Uhum. Gundam, quando ele É, anima os Gundams, que é um CG que eu acho muito bonito, funciona muito bem, por incrível que pareça, para robô gigante, que é o que a gente sempre criticou, lembra? Tá? Quando tinha série de robô gigante e a gente ficava puto quando os robôs eram animados em CG. é, Parece que o jogo virou, é, né? isso, porque os movimentos estão mais dinâmicos, mais fluidos. E o pessoal tem um jeito de fazer esse cel shade de um jeito que não é tão óbvio mais. Que você, Exato, às vezes, até pode até confundir com animação 2D, dependendo exato. do ângulo. Eu acho que é isso que mudou. Essa nova técnica de cel shading fez a gente não criar essa estranheza quando os personagens em CG entram em jogo, né? Porque era isso que era irritante. Você tava lá vendo um anime em 2D, de repente do nada aparece um elemento em CG. Sabe? É esquisito. Lembra quando antigamente você via aqueles desenhos de Hanna-Barbera e tal, etc. E aí você via algum elemento na cena que era claramente num tom diferente do cenário, Hum, e você via, Isso. aquele elemento vai ser animado? Que isso É, tirava você um pouco uhum. daquela verossimilhança, vamos dizer assim. É exatamente o que acontecia com CG. Você via a coisa em CG e ela te tirava imediatamente daquela imersão que você tava naquela série. Então eu fico muito feliz da gente ver que o CG nos animes, especificamente, evoluiu a certo ponto em que agora, ao invés dele criar um gênero completamente novo, que foi mais ou menos o que aconteceu com, vamos chamar assim, como o Mamoru Hosoda disse, do CG hollywoodiano, que foi para um outro caminho, né, um caminho Pixar, um caminho Disney Uhum. atualmente, que não é o mesmo caminho da animação tradicional que tinha antes, no anime eles conseguiram mesclar os dois de uma maneira que criou, que meio que continua mais do mesmo, mas com tecnologias novas, sabe? Então, Uhum. eu acho que eles, enfim, estão conseguindo dominar isso. Não são todos os estúdios que dominam isso, não são todos os animadores que ainda têm um controle bom sobre esse tipo de animação, mas cada vez mais estamos vendo os estúdios fazendo isso melhor. Então, assim, Isso. muito me agrada. Uhum. Pois é. E para mim, comparando com o estilo. Falando desse estilo que a gente vê nesse teaser do Scarlet, mas que a gente vê também no To Be Hero X, o que eu percebo é que a chave que eles deram para deixar o CG mais interessante é você dar mais detalhes para os personagens, não usando textura realista, mas usando técnicas de pintura. Perfeito. E é outro nível de expressividade e que você aceita muito mais do que você simplesmente tentar fazer uma expressão realista que é impossível. Entra naquele vale da estranheza lá, aquela dificuldade de fazer, por exemplo, os personagens olharem na mesma linha dos outros, por exemplo. Você ignora completamente isso. Agora, só para falar, só porque eu fiquei devendo a minha impressão sobre o YouTube Hero Ah, X, sim, vamos entrar nesse assunto. tá? Cara, me surpreendeu muito, eu gostei muito mais do que eu esperava, porque não é questão de eu ter preconceito com o desenho chinês. Eu gostei do primeiro Tube Hero, eu achei bem interessante o primeiro. Mas é porque eu tava achando que ia ser assim, agora fazer um negócio mais doido mas ainda restrito ao estilo do anime. Mas não, esse Tube Hero X é predominantemente feito com esse CG que a gente mencionou. Uhum, Só que aí, de vez em quando, ele muda para animação 2D, e sim. que não é exatamente o estilo de anime, é um estilo próprio que meio que pode ser que esteja finalmente inventando o estilo do anime de ação chinês. Eu achei bem diferente. Eu sei que eles estão pegando alguns estúdios japoneses nisso. Eu vejo o nome Aham. do mapa nos créditos, por Sim, exemplo. sim. Mas é muito legal quando o personagem X estala o dedo e de repente todo mundo muda pra 2D.
é maravilhoso e quando volta também, fica, parece que mesmo que seja equipes diferentes, é um pessoal que se comunica bem. Parece Sim. que é tudo o mesmo universo, o mesmo mundo. Então, eu achei isso magnífico, porque assim, a parte da animação 2D é uma estética que puxa um pouco da estética clássica de quadrinhos super-herói também, porque eles estão querendo dar essa ideia, mas não é exatamente o quadrinho clássico super-herói. É como o Starro disse, é uma coisa nova. E eu vou dizer mais, Starro, porque um outro anime que quis emular um pouco essa estética foi o Boku no Hero, né? O My Hero Academia. Uhum. Que até tematicamente era mais parecido até. Vou dizer o contrário, talvez tematicamente esse seja mais parecido com os quadrinhos norte-americanos do que o My Hero Academia era. My Hero Academia era como seriam os super-heróis americanos se eles fossem no Japão, se eles existissem no Uhum. Japão. Aqui não, aqui você tem uma pegada muito maior dessa ideia dos super-heróis americanos, mas uma ideia mais pós-Watchmen, sabe? Sim. Em que é esse super-herói falho, essa questão do super-herói como parte do sistema, uma coisa midiática, sabe? Ele pega muito disso que foi extrapolado ao máximo, acredito eu, na obra do The Boys, né? Que acho que foi Isso. a obra mais conhecida que explorou essa. Claro, nos quadrinhos o Watchmen ainda é muito maior do que The Boys, né? Obviamente. Sim, Mas The Boys tá mas mais em voga agora, né? isso eu diria que a série teve mais impacto do que o filme e também a excelente série de Watchmen da Uhum. HBO. É. Mas o que eu achei interessante também no YouTube Hero X é o conceito de que os heróis são quase como divindade, no sentido de que, sabe aquele conceito de que é a fé Uhum. das pessoas, dos fiéis que dá poder aos deuses? Sim, sim. Tem Se American é Gods, né? público, Aquela é pegada meio isso. American Gods. Isso. É a ideia de que a confiança do público é que dá poder aos heróis. E não só que ela dá poder, ela muda o poder dos heróis, molda o poder Sim. dos heróis. E eles ficam meio que escravizados pela opinião pública, de certa forma. Eles têm que seguir o que eles têm que ser a ideia que o público tem deles. Isso é que eu acho muito, muito interessante. Só que, para minha surpresa, você viu o quarto episódio? Vi. Pois é que aparentemente vai ser uma antologia. Parece que esse quarto episódio encerrou o arco do Nice, pelo menos por enquanto. Sim. O que dava a entender que seria uma coisa mais ampla é a abertura, né? Que aparece um monte de personagens e você fala assim: quem Isso. são essas É. pessoas? Elas não apareceram Uhum. até agora, estamos no quarto episódio, sabe? Mas assim, eu acredito que vai ser uma antologia, algo do tipo, mas vai ter alguns personagens recorrentes, talvez, ou alguma coisa influenciando aqui e ali, enfim. Eu tô bastante ansioso pra ver o quinto episódio, pra ver pra onde eles vão nesse sentido. Mas só puxando um pouco da temática da série, né? Indo pra essa ideia que você falou Uhum. ali de deuses do público influenciando, não só a questão da mídia, né? Porque aí entra, né? Se o Uhum. público influencia, óbvio que vai ter alguma corporação midiática por trás tentando pautar Isso. essa opinião pública. E, cara, quando isso vem em cena, quando essa temática vem em cena, é impossível pra mim, pelo menos, não fazer associação, por exemplo, com a indústria de idols do Japão, Coreia, China até um pouco. Uhum. Porque, cara, praticamente é a mesma coisa. Um idol só tem valor se ele é popular, sabe? Um idol, se ele faz alguma coisa que desagrada o seu público, ele cai em desgraça. Ele fica refém do público. Ele não pode Uhum. desagradar o público, ele tem que se manter fiel a uma imagem. Aquele episódio que eu acho que foi o 3, que é o do cara lá que tem que ficar em pé o Uhum. tempo todo, ele não pode agachar, porque isso demonstraria fraqueza, né? Cara, isso é muito, muito a cultura de idols. De você, tipo, pô, o idol não pode se casar, não pode ter um relacionamento, porque isso vai estragar a imagem dele perante os fãs, sabe? É exatamente a mesma coisa, sabe? Então, assim, é muito interessante ver como isso dialoga com as várias indústrias do entretenimento. Ele usa o super-herói como avatar, né, como centro das atenções, mas isso dialoga com muita coisa da nossa sociedade, e especialmente para mim, pelo menos para minha percepção, essa indústria de idols, né? Então, cara, é um anime que me surpreendeu muito, muito mesmo. E aquele primeiro episódio, pra mim, é uma das melhores estreias da temporada. E eu admito que eu não pensei nesse negócio do Raid, agora que você falou. Eu não vou parar de pensar nisso nas próximas vezes, nos próximos episódios. Pois é, cara. Pra mim foi muito, muito evidente quando eu. Eu não sei se eu tinha lido sobre alguma coisa recentemente, sei lá, mas pra mim foi muito,
muito claro, assim. Pode nem ser isso, tá, gente? Mas essa é a maravilha da arte. A arte nem sempre o autor sabe o que ele tá falando. A galera é um pouco tem resistência com essa ideia, sabe, tá? De que o autor não é dono da obra dele. Já se viu isso. Uma vez que a obra está ao público, né, ela foi exposta, a maneira como cada um vai receber aquilo ali muda, né? Então, por exemplo, você não percebeu dessa maneira quando você viu. Eu percebi. Mas talvez o cara só esteja querendo fazer uma brincadeira com o super-herói, pô. Ele gostou muito de The Boys e quis fazer um negócio dele. Pode ser que ele nem esteja pensando em nada disso que a gente tá falando. Sabe? Então, assim, é uma doideira muito grande. De repente, liberando uma coisa e acertou em outra, muito mais profunda. Exatamente. Mas tá conseguindo, tá sustentando. Né? Então, assim, se você, cara ouvinte, não está vendo To Be Hero X, recomendo fortemente. Nós não vamos comentar aqui semanalmente. Talvez a gente comente quando terminar a temporada, assim, mais brevemente, só pra gente dar uma impressão final. Mas vai demorar, viu? Vai ter 24 episódios. Pois é. Fiquei surpreso também quando eu vi esse número de episódios aí. Mas recomendo muito, cara ouvinte. Veja To Be Hero X. Muita gente... Não sei, cara. Pela popularidade que ele ganhou, pelos reviews positivos, eu acho que mais gente ficou sabendo dessa obra. Mas acho que ali no início ele não estava tão hypado assim com todos os lançamentos da temporada. Então, cara ouvinte, veja To Be Hero X. Mas Starro, dito isso, dada a nossa introdução, falamos sobre o novo filme do Mamoru Hosoda, falamos sobre To Be Hero X, mas agora é hora de falar sobre os animes que comentamos semanalmente aqui no Anikinkai Anime Club. E eu quero começar, Starro, com você já fez ali um brevíssimo preâmbulo. Vamos falar sobre o episódio dessa semana de Lazarus. Starro, o que você achou desse episódio que me pegou assim de surpresa, Starro? Eu não esperava. O que aconteceu basicamente foi que o técnico Watanabe botou 2 craques em campo, ele botou o Dai Sato para escrever o roteiro finalmente. E botou o Hiroyuki Aoyama, o cara que fez a animação dos últimos filmes do Hosoda, para ser o diretor de animação do episódio. Pois é. O resultado disso? O melhor episódio da série até o momento. Perfeito. Simples assim. Simples assim. Mas diga. Primeiramente, o que eu achei tão legal nesse episódio, nesse roteiro do Dai Sato, é que pela primeira vez ele pegou a ideia, sem perder a inteligência, mas ele pegou a premissa da episódio para contar uma história bem mais propulsiva, sabe? Uhum. Que toda hora acontece uma coisa interessante, toda hora algo prende sua atenção, tudo flui melhor, e ainda assim parece uma história completa, ainda que servindo à trama maior da série. Apesar de que a gente ainda tem aquela sensação de que eles ainda estão muito longe de pegar o Skinner. Mas que também esclarece outras coisas. Dúvidas que a gente mencionou comentando o terceiro episódio já foram esclarecidas nisso aí. E tipo, comparando com o episódio da semana passada, que a gente criticou um pouco por ter sido meio nada, assim, sabe? Botar vários mistérios. Na verdade, a gente criticou mais o segundo episódio do que o da semana passada. A semana passada deu uma melhoradinha. Mas o episódio 2, ele é um tanto quanto análogo a esse, porque ambos falam de uma missão fracassada. Na verdade, os 3 episódios, o 2, 3 e 4, falam sobre isso, né? São missões que eles tentaram pegar o Skinner e não conseguiram, embora tenham conseguido alguma peça desse quebra-cabeça, né, maior. Mas comparando com os outros, o ritmo desse é muito mais satisfatório. Ele é um ritmo que funciona, como você bem disse, ele prende a sua atenção do início ao fim. Você não sente o tempo passar. Você não sente que tá enrolando. Claro que a belíssima animação e coreografia de luta ajuda muitíssimo. A coreografia de luta, em defesa do anime dos animadores que vieram antes, já estava muito boa na maioria dos episódios, assim. Pois é, e nos créditos a gente vê o nome do Chad Stahelski, que é o diretor dos filmes da franquia John Wick. Ele é responsável pela coreografia, ele filma vídeos, e aí ele manda os vídeos para a equipe. Ele mandou os vídeos para a equipe do Watanabe, e eles aqui se encarregaram de animar por cima. E nesse caso teve uns momentos que foram tão maravilhosamente animados que cheguei até a desconfiar um pouco de rotoscopia. Eu também, cara, eu também.
Eu também. E foi tipo, eu olhando assim, o que acontece? Você junta um bom coreógrafo com um animador absurdo, o resultado é isso que a gente viu, cara. Foi um Uhum, episódio extremamente fora da curva, que ele funciona, como você bem disse, com um episódio solo, com início, meio e fim ali, ele funciona muito bem. E, cara, é aquele tipo de episódio que eu terminei. Sabe quando você termina satisfeito, tá? uhum, Você fala assim, caramba, que coisa boa que eu assisti agora, sabe? Que coisa boa. E não é só, pra galera entender, não é só a animação em si. É o roteiro, são os diálogos, são a maneira com a uhum, condução, a direção do episódio, sabe? Como tudo aconteceu, a, como é que eu digo? O clímax, como o clímax foi desenvolvido, o resultado do uhum, episódio foi satisfatório, sabe? Por mais que eles não tenham conseguido pegar o Skinner, né? Que esse é o grande objetivo, uhum. eles concluíram a missão do episódio com sucesso e ainda conseguiram mais informação. Então você sai um pouco mais satisfeito de tudo isso. Então, pra mim, foi isso que eu senti vendo esse episódio. Eu saí satisfeito, cara. Foi um episódio que me fez até aumentar a rating do episódio, e a nota, Uhum. porque a Ah, cada semana eu ajusto a minha nota, né? Pra gente chegar numa nota final lá no final da temporada. E eu até subi um ponto na minha nota ali, porque eu falei, não, beleza. Esse episódio me deixou muito satisfeito, sabe? Agora a grande é, questão é, Starro. Quando você vem de um episódio ruim e faz um episódio bom, pô, é ótimo. O é. problema é quando você faz o caminho inverso. Uhum. Será se a gente vai ficar órfão, Starro, no próximo episódio? Vai olhar e falar assim, puta, voltou, sabe? Não vai ser. Vai ser essa coisinha, qualquer coisa, qualquer nota, sabe? E esse é meu medo, sabe? O medo da queda. Tô um pouco temerário ainda. É, vai depender da equipe do. Eu não sei qual vai ser a equipe do próximo episódio. Quem escreveu, quem fez storyboard, e muito menos o diretor de animação. Mas o que eu tô gostando, por exemplo, é que pelo menos já tá. Eu já tô tendo uma noção melhor de como são as personalidades dos Sim. protagonistas, por exemplo. Eu adorei, por exemplo, primeiro tentando o constrangimento do Leland lá, tendo que. E pior que aquilo acabou sendo a chave do plano, porque Sim. ele acabou agradando muito mais o tal do o hacker lá, o Visionary, né? O Uhum, nome do. Visionary, é. Pois é, porque o cara tem. Porque ele tem um gosto diferente. Mas é, 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 teve também. É legal que o Doug, por exemplo, é o cara mais inteligente do grupo, mas ele tem aquele lado meio, meio nerd, ele tem ele Sim. tentando dançar. E aquilo também ajudou muito, que chamou a maior atenção. Pois é, cara. Eu também achei divertido que a Chris também, ela tava achando que ela que ia seduzir, que ia botar. Mas ainda assim ela teve aquela grande satisfação de punir com muita violência um abusador de mulheres, um serial Perfeito, de mulheres. perfeito. Ela usou a belíssima resistência ao álcool dela pra poder se É, virar contra lá os dois, né? Os dois caras lá. O é, hacker e o. Como é que é o nome do outro cara lá? O é. O outro cara é a Sam. Pois é, só para Sam. explicar, só para não parecer que a gente está pulando toda a história do episódio, o que acontece é que depois que eles conseguiram rastrear as operações financeiras lá que eles acham que envolve o Skinner, eles descobrem lá que tem um cara que enriqueceu muito vendendo ações como se ele soubesse que ia vazar o negócio, a história de que o Rapina é uma droga mortífera. É. Só que ficou na dúvida, peraí, tá, esse cara tem informação privilegiada, mas como ele conseguiu essa informação? Aí fica achando que não, deve ser porque ele tá comunado com o Skinner, fica achando, não, é porque esse hacker deve ter ajudado o Skinner a se esconder e fazer aquele Sim. negócio lá. Só que ao mesmo tempo, o hacker misterioso também recebeu como pagamento essa informação privilegiada. Mas não foi bem isso. O que acaba sendo revelado no final do episódio é que foi que o hacker invadiu os servidores da empresa, eu esqueci o nome da empresa farmacêutica que É. fabricou o Rapino, e estavam lá, estavam lá as informações, ou seja, eles sabiam já e estavam Então, escondendo do público. essa é a parada. Eu acho que esse aí é a grande informação que eles conseguiram
nesse episódio. Na verdade, duas informações, né? A primeira é que o hacker em si, esse cara, não tem nada a ver com o Skinner em si, né? Então, assim, supondo que aquela menina tinha razão no episódio anterior lá, que só existiam, sei lá, 3 pessoas que conseguiriam fazer aquilo. Uma era ela, outra era esse maluco, e a terceira é uma outra pessoa X lá. Em tese, então, só sobra esse outro cara, né? Ou mulher, não sei. Essa outra pessoa. Mas, além dessa informação de que eles provavelmente vão atrás desse outro hacker ao mesmo tempo que vão atrás da corporação, é justamente o fato de que a corporação já sabia que o Rapina era nocivo. E aí vem a grande questão. Porque lembra que eu te falei que podia existir alguém manipulando o Skinner pra fazer tudo aquilo? É possível que seja a própria corporação dele. Vai que ele tava lutando contra a corporação dele. E, tipo, a corporação não queria divulgar essa informação, tava fazendo todo o possível pra isso não ir a público, inclusive, talvez ameaçando o próprio Skinner, enfim. E aí ele, sei lá, surtou e falou: quer saber? Foda-se, sabe? Eu vou falar tudo isso, já que vocês não querem falar, eu vou assumir essa bronca, sabe? E vou foder vocês de qualquer maneira. Ih, perdão aí pela palavra aí. YouTube, desculpe. Mas eu não sei como que tá essa questão hoje aí, mas vamos ferrar com o... Vou ferrar com vocês de qualquer maneira, sabe? Porque as ações vão cair, vocês vão perder dinheiro e os caras é quatro. Então, assim, eu fico pensando que talvez seja alguma coisa do tipo, sabe? Talvez o Skinner não seja realmente o grande vilão que ele está querendo parecer ser. Embora todo o resto da vida dele queira dizer o contrário, sabe? Agora, eu achei interessante também que esse episódio mostra o ponto de vista dos hiper ricos. Ah, sim. Eles estão achando que não, alguém vai encontrar a cura, a gente vai lucrar muito com isso. Quer dizer, são caras totalmente fora da realidade. E acho interessante também que esse episódio meio que abordou de novo um tema que o Atrabe já tinha tocado no Carol Tuesday, que é o uso da inteligência artificial. Ah, sim, verdade. Porque Carol Tuesday mostra que a maioria dos artistas naquele futuro usava de alguma maneira. E que, na verdade, o que acontecia é que os verdadeiros gênios, os caras mais bem-sucedidos eram o pessoal da TI, o pessoal que sabia dar os prompts certos lá, programar lá de um jeito que fizesse música de sucesso. Sim. E no caso do Lazarus, a gente tá vendo lá que os caras simplesmente, os caras não tem nem o mérito de dizer, eu sou um bom investidor. Não, a IA escolhe os investimentos dele, eles só ficam vendo os números subindo ou caindo, o que for. Enquanto o Visionário, que é um aspirante a DJ, que obviamente ele não é músico nem nada, ele só queria uma desculpa. A carreira de DJ dele é só um jeito dele de arrumar mulheres pra abusar também. E também é isso, a música dele não é nada, ela é produzida por IA. O cara é uma fraude completa em termos artísticos, mas que tem sim o talento apenas como um hacker. Exato, é só você ter o dinheiro e a influência, né, e talvez a beleza, vamos dizer assim, e tal, etc., é para você fazer sucesso. É uma crítica muito a essa artificialidade do sucesso, seja cultural, seja financeiro. Porque no caso do investidor lá, ele só tinha dinheiro, ele já começou com dinheiro, só botou o dinheiro na máquina lá e pronto, a IA faz o trabalho por ele. O cara da música, a mesma coisa, ele era bonitinho e tal, tinha lá uma galerinha que gostava dele. Ele foi lá e falou, e se eu fosse músico e tal? Cara, botou lá o promptzinho dele na IA, a IA gerou a música pra ele e não importa a qualidade da música, sabe? Não importa, importa o cara, importa a celebridade, né? Então tem um pouco dessa crítica também, como você bem falou. E vou dizer mais aí, né, Starro? Lá no Carol Tuesday dá pra dizer até que o cara era meio vanguarda quando ele questionou essas coisas, porque hoje em dia isso tá bem, como é que eu digo? Bem real, vamos dizer assim, né? Isso. Enquanto que lá no Carol Tuesday ainda era uma coisa mais sci-fi, vamos dizer assim. Então, o Watanabe aí é visionário. O avanço foi muito mais rápido do que a gente, e talvez até o Watanabe imaginava. Cara, provavelmente, viu? Provavelmente.
Mas enfim, foi um bom episódio. Fiquei muito Uhum. satisfeito. Fiquei feliz com o resultado e torço para que temos mais episódios assim, tá? Mais episódios Eu assim, também. porque é o tipo de episódio que dá gosto de ver. Ainda mais numa série meio que caso da semana, sabe? É preciso É. esse tipo de episódio pra gente poder dar um gás de novo, dar aquela pisada no acelerador pra gente se manter Uhum. assistindo, né? E eu acho que eles sabem disso, por isso que botaram no episódio 4, né? Tipo, pra dar aquela, opa, vamos lá, a galera tá se dispersando, vamos dar É. um gás. Uhum. Vamos seguir. Mas enfim, está muito bom. Então, é muito positivo esse episódio de Lazarus. Dito isso, vamos para Gundam, tá? Ah, sim. Gundam Cukes, né? Como é que é a pronúncia do De negócio? Quacks. Dquax, perfeito, Dquax. É, esse. Eu vou deixar você falar primeiro, porque eu Uhum. tenho. Não é que eu esteja desgostando, Uhum. mas tá começando a me irritar a falta de É. plot. Ah, sim. É Mas porque vamos. Deixa a você falar gente. primeiro. Tá bom, é que a gente ainda está no arco do Clan Battle. É. A gente não está numa guerra ainda. Mas só que esse episódio mostrou que o Clan Battle não é um esporte inócuo. Ele até começa dando essa impressão porque ele já dá um certo salto cronológico, mostra que a, a Machu e o Shuji já ganharam vários combates. Uhum. E- ou seja, então isso significa que a Nyan deve ter conseguido o dinheiro lá que ela precisava Sim. para não perder o emprego dela de entregadora. Só que o Shuji, aparentemente, mesmo ganhando esse dinheiro, ele continua sendo um cara que, pelo que ela fala, passa fome. Uhum. Ele leva uma vida de pobreza, apesar de ter aquele Gundam. E o estranho é que, embora o pessoal esteja procurando o Gundam vermelho, eles sabem que o Gundam vermelho está sendo usado nesse ciclo, né? Eles estão deixando rolar. Eles estão Pois meio que. é. Eles estão meio que. A impressão que eu tenho é que eles querem testar as capacidades dele antes de capturar. Eles querem ter certeza de algumas coisas. Mas o que acontece nesse episódio é que entra na batalha uma personagem, e aí entra naquele caso naquilo que a gente falou na semana passada, que a gente viu no preview, a gente viu o uniforme da federação, a gente ficou logo na Uhum. expectativa, opa, a gente vai ver. E não foi bem assim, porque essa personagem que é introduzida, a Chico, Isso. ela foi uma. Qual é o termo que eles usam? É Unicum. É, Unicorn. é, não é bem unicórnio, não. Acho que é parecido com unicórnio, mas acho que é unicum, eu não lembro. Mas ela é essencialmente um as da pilotagem. Ela tinha um Mav, um parceiro lá que morreu, foi morto pelo Gundam do Char. Foi antes do episódio do acontecimento É. da Zek Nova. E por causa disso, ela guarda esse grande rancor. E ela resolve entrar. Por sinal, ela é a bruxa do título do episódio. Esse é o apelido dela porque ela matou muita gente. Ela é praticamente uma máquina assassina na guerra. Uhum. Mas ela agora se orgulha. Só que, por outro lado, e isso é que é estranho, eu não sei se é por uma questão do traço desse character design da série, o Taki, mas ela parece jovem, mas ela já é uma mãe. Ela é casada, tem um filho pequeno. Então, eu tenho É, uma observação do porquê que eles fizeram sim. nessa ideia, mas vou deixar você terminar e a gente comenta sobre isso. Tá. E o tema do episódio é que ela acha que o New. Ela chega até a mencionar, e achei interessante isso, que para o New Type não é uma coisa real, é tipo uma propaganda lá do Dizion, tipo uma fábula do excepcionalismo senhor. O que é um ponto de vista que eu acho que até faria sentido do ponto de vista do pessoal da federação, de achar que não, é a invenção deles, eles não podem ser tão superiores, blá blá blá. É tipo o mito do super-homem Sim, sim. sim, da Alemanha. Mas o que acontece é que ela acha que ela tem o sonho de ter tudo. Ela não quer ter que escolher ter uma família e lutar. E a Uhum. Macho tá numa situação parecida com a dela. A Macho tem uma mãe que pressiona ela a ter uma vida normal, a escolher uma carreira
ela botou qualquer coisa lá, acho que ela botou tipo água viva, né? Eu quero ser uma A água carreira viva. É. que ela quer seguir. Mas a Macho achou esse mundo da pilotagem do Gundam, e sendo a New Type, ela é especialmente atraída por esse mundo, porque é o que permite a ela enxergar aquela dimensão lá, o fenômeno que ela chama de Kira Kira. Uhum. Fora que eu acho que ela possivelmente tem uma certa atração pelo Shuji, não necessariamente romântica, mas por ele ser como ela. Ele é a única pessoa como ela com quem ela tem algum contato, que se Sim, sim. relaciona. Pois é. Já a Chico, ela tem uma breve conversa com a Maki e disse: Não, eu quero provar. O Newtype tem que ser alguém que pode ter tudo. Eu quero a minha vingança, eu quero matar o cara que matou o Mavi dela. Por sinal, eles nunca revelam quem foi o Mavi dela. Eu cheguei É. até a desconfiar que de repente ter sido o Amuro, mas. Cara, eu pensei a mesma coisa, Starro. Eu pensei a mesma coisa, cara. Mostra o túmulo dele, achei até estranho os anos que eles mostram lá, que não parece ser a idade dele, a Sim, diferença sim. lá, mas se fosse amor, acho que eles teriam dado mais pistas. É, eu também acho. Seria um bom fanservice, né? Pois é, até porque ela menciona que pra ela o Marvel dela era um new type também. É E isso ela aí. porque ela, E ela ela é, enxerga é. também, ela enxerga o fenômeno lá. Pois é, aí o que acontece é que mesmo, ela acha que o piloto do New Type é o cara que matou, mas obviamente não. A gente sabe que que pilota é o Shuji, não é o Char. Sim. E o que acontece nesse episódio, o que acaba surpreendendo é que a gente, pela primeira vez, a gente tem uma luta de Kanbato de vida ou morte. E a Mati não estava preparada para isso. E o Shuji, isso aqui me deixou mais intrigado, é que o Shuji, ao longo do episódio, ele fala também que ele fala do Ganda como se o Ganda se comunicasse com ele. E aí já começa a vir com a minha teoria. Você lembra que eu comparei algumas semanas atrás o fenômeno Zack Nova ao que aconteceu no Evangelion, quando o piloto Hum, passa de 100% de sincronização? sim, E sim. pois é. O que aconteceu em Evangelho com a mãe do Shinji, a Yui, é que quando ela passou da taxa de sincronização, o corpo dela se dissolveu e a Isso. consciência dela ficou presa dentro do Eva 1. Aí é que eu tô pensando, será possível que a consciência que o corpo do Chá meio que se desintegrou e a consciência dele está habitando aquele Gundam vermelho? Cara, não é impossível. Eu acho que é uma teoria muito boa e digo mais. Ela casa muito bem com a ideia de que vai ter um conflito interno entre a família real lá, né? Isso foi abordado Uhum. novamente, se não me engano, E nesse isso episódio. eles falam que tá rolando a disputa entre os irmãos Giren e Isso. Kycilia. Então, assim, se isso acontecer, talvez o Char, o Ganda, né, vamos dizer assim, queira Uhum. ter alguma participação nessa briga, É, vamos saber, enfim. Por isso que ele quer ir pra Terra. Eu imagino que Zion esteja estabelecido na Terra, né? Depois de derrotar a ah, Federação. Então, talvez, o curioso é que ele diz que ele está procurando uma rosa, é isso que ele fala. verdade, né? Tem esse detalhe aí também Uhum. que não fica muito claro do que é. Mas, novamente, aí a gente entra um pouquinho nessa ideia que eu mencionei lá no início da nossa conversa. Eu entendo você querer levar as coisas aos poucos, apresentar os personagens, ambientação e por aí vai, etc, etc. Mas tá me irritando um pouco a falta de. Porque, cara, é Ganda, não é um Slice of Life. Uhum. Não é um anime Slice of É. Life. Então, assim, eu sinto um pouco de falta, porque, cara, se bem me lembro. Bom, eu não vi todas as séries de Ganda, mas das principais, vamos botar assim, Universal Century, né? Embora esse daqui não seja Uhum. exatamente Universal Century. Pô, cara, no quarto episódio, você já tá mais ou menos entendendo qual é a da série, sabe? Você já Uhum. tá entendendo para onde a série quer ir, ou o grande esquema das coisas, você já tá entendendo. Aqui a gente não faz a menor ideia. A gente não faz a menor ideia do que Zion quer. A gente não faz a menor terra do a menor ideia do como é que está a Federação da Terra, né? Uhum. Tipo, a gente tem um pouquinho de ideia, por exemplo, nessa corporação que apareceu aí, que tá brigando tá fazendo Gundam, tá fazendo robôs, né, pra
alguma Uhum. coisa, é uma empresa militar, né, que fornece para os militares, mas que tem alguma ligação com a Federação da Terra, enfim, tem algum rolo assim. Mas você não sabe nada de nada. Tá tudo muito ainda inicial, tudo ainda muito é, no início. Parece. Novamente, eu entendo que isso Uhum. talvez seja por causa do filme, sabe? Mas eu Uhum. acho que a essa altura do campeonato o filme já acabou, correto? Foi só Sim. os 3 primeiros episódios. Aham. Então, assim, já era pra gente estar arrumando pra alguma coisa, sabe? Se o quinto É, episódio vier e continuar na mesma lenga-lenga, aí eu vou ficar mais irritado, entendeu? a série está escondendo muito o jogo do cenário, o cenário pós-guerra, É, a ambientação. E nesse caso, no caso do episódio dessa semana, eu fiquei até meio confuso com essa empresa que você mencionou. Que é, ok, se esses caras estão empregando gente da federação, por que é que eles conseguiram um Galgug, que é um modelo de Xeon? exato. Eles trabalham pra Zion, mas estão contratando É, gente da federação, tipo. uhum, Sabe? E eu imagino que deve estar um caos político. Eu imagino que não deve ser simples você é, unir todo o que era uma federação ali sob a sua nova bandeira. Não deve ser simples, sabe? Não é uma coisa uhum, rápida de se fazer. Mas a série não dá nenhuma pista pra gente de nada. Então, assim, a gente fica perdido. E não que isso seja uma coisa ruim. A gente já, quem vê Gundam está acostumado a ficar perdido um pouco. É normal. uhum, Só que eu acho que ele tá demorando demais. Essa série tá demorando demais pra entregar pra gente um pouco mais de detalhe desse cenário político, né? Que eu acho que faz falta em Gundam. Gundam precisa desse uhum. arcabouço político Isso, pra para contar a sua história, principalmente essas séries do Universal Century ou derivadas do Universal Century, né? Então, assim, eu tô sentindo um pouco de falta disso. Mas dada. mas por outro, Diga, terminei que eu vou não, abordar mas depois por outra outro coisa. lado, a lutinha foi legal, né? Foi, pô, não! Veja bem, eu tô falando isso, mas eu não estou achando ruim, entendeu? Eu não tô achando ruim, porque tá bem animado Uhum, pra caramba, as lutas uhum, estão ótimas, sabe? A animação tá perfeita, os personagens me interessam, sabe? Tá legal, assim, mas me incomoda justamente esse. Tá me parecendo um Slice of Life. ah, E não é uma crítica necessariamente assim, uhum, ah, nossa, uhum, o Slice of Life é ruim. Não, não é, eu adoro. É um dos meus gêneros favoritos. O problema é, Gundam não é Slice of Life. Eu quero um pouco mais, eu quero política, eu uhum. quero conflito, sabe? Mais pra além do que o clube da luta lá deles. Uhum. Porra, sabe? Parece. Qual foi aquele Gundam o Gunpla Build Fighters? Parece Gunpla Gundam Build Fighters. Ah, sim. Não é isso que eu quero Que ver, pô. uhum. Pois é, eu espero que esse arco do Clan Battle não demore tanto para acabar. Eu acho que já tá. Eu concordo com você, apesar de eu estar me divertindo com a série, eu acho que tá na hora de eles esclarecerem o que está acontecendo fora da vida pessoal desses personagens. Exato. Se eles realmente forem pra Terra agora nos próximos episódios, eu acho que a gente vai ver um pouquinho mais desse conflito. Pelo menos eu acho que é Uhum, isso que. É pra isso que tá apontando, né? Mas, pra não parecer que eu sou hater da série, eu quero apontar uma coisa que me deixou muito satisfeito nesse episódio, que foi justamente a personagem da bruxa, Starra. Porque você uhum, apontou que o design dela é um design muito infantil, né? E eu não acho que isso é só questão do estilo do anime, não, está? uhum, Porque até em comparação com os outros personagens, sempre que ela aparece, você repara que ela é menor, ela é uhum, baixinha, ela tem reações infantis, infantilizadas, na uhum, sua maioria das vezes. Só que isso conflita com o status da personagem atual. Ela é uma mulher que saiu da guerra, ela cresceu na guerra, vamos dizer assim, né? Ela passou um ano lá na Batalha de um Ano. Ela lutou, matou muita gente e tal, etc. E quando a batalha terminou, a federação perdeu, né? Ela viu como única saída para a vida dela viver uma vida normal, vamos dizer assim. Seria essa a ideia, crescer, né? Vamos dizer assim. Essa seria a ideia de crescimento dela, de deixar aquele
idealismo infantil, vamos dizer assim, que ela tinha, e aceitar uma vida, entre muitas aspas, medíocre, né? Uhum. Comum. E é o que ela tenta se convencer. E dá pra ver que ela tenta se convencer por aquele monólogo dela. Monólogo não, né? Aquela conversa que ela tem no início do episódio lá. Uhum. Em que ela supostamente estaria feliz naquela vida dela atualmente lá. Só que fica evidente que não é o caso. Porque na primeira oportunidade que ela tem, quando ela vê que o Gundam Vermelho voltou, ela imediatamente retrocede. E é aí que entra o character design dela. Ela é uma personagem que claramente está em conflito. Ah, Porque ela, enquanto que internamente ela quer se enganar de que ela. Ah, não, agora eu vou crescer, esse negócio é coisa de criança, sabe? Essa questão dessas brigas e tal, etc. uhum. Eu vou ser uma adulta agora e vou ter uma vida responsável, vamos dizer assim. Mas o exterior dela revela o que ela realmente sente. Que ela, cara, ela é uma criancinha mimada, no final das contas. Aham. Sabe? Ela é uma criancinha mimada. Todas as. Tudo bem que no caso dela é porque o cara matou o Mavi dela, beleza. É. Então não é só uma birra simples, mas ela é uma criancinha mimada porque, por mais que ela queira aceitar que, cara, era guerra, sabe? Óbvio que isso poderia acontecer numa guerra. Um adulto, pensando de uma maneira racional nisso, entenderia que são coisas da guerra. Mas é uma criança que age com mais emoção. A ideia do adulto é um ser racional. A ideia, né? A gente sabe que não é exatamente o caso, mas É. a ideia de um adulto, de uma pessoa adulta, é uma pessoa responsável, uma pessoa racional. Ela tá agindo 100% com a emoção. Tanto que ela perde a luta por causa das emoções dela não conseguir Uhum. ser racional e pensar com cuidado, né? Pensar com racionalidade, com frieza. Que é o que se espera, por exemplo, de um adulto na guerra. Que o Sim. cara seja frio, calculista, Uhum. sabe? Ela não é esse tipo de personagem, embora ela queira se vender como esse tipo de personagem. Ela não é assim. Então eu acho que o character design dela tá ali justamente pra apontar esse equívoco. E aquele momento que a Machu fala pra ela que ela é completamente diferente da mãe dela, só revela essa que a Machu conseguiu ver além dessa fachada que supostamente ela quer transmitir, sabe? E Uhum. aí torna o final dela muito mais interessante, porque ela é claramente uma new type que não aceita que os new types existem e que não aceita que eles são realmente pessoas diferenciadas na pilotagem de Gundam. Ela provavelmente nem se vê como uma new type. Ela nem Uhum. entende que ela é uma new type. Que talvez ela só tenha conseguido fazer o que ela fez por ser uma new type. Então, assim, é infantil, é uma birra infantil. Ela botou isso na cabeça dela e não vê mais nada, sabe? Mas aí, no final do episódio, quando ela tá pra morrer e ela pensa no filho, ela pensa assim, cara, eu já tenho tudo, É. sabe? É, ela, infelizmente, é o momento que ela está morrendo. Então, ela não vai poder desfrutar desse tudo que ela já tinha e não via. Porque ela tava cega, sabe? E foi interessante também que a Machu teve um acesso psíquico a ela naquele momento que Uhum, está acontecendo. exatamente. E tornou o choque da morte maior ainda para ela, porque foi assim, meu Deus do céu, tem uma pessoa lá do outro lado, ela viu Uhum. a vida dela, viu o dilema interno dela, e para ela, isso só amplificou o choque dela. Embora a série ainda não esteja com cenário de guerra, pelo menos já introduziu essa ideia para ela de que Ganda não é brincadeira, que a gente não é É... pilotando esses robôs. isso é bom, sabe? Isso é legal. E aí, tipo, não sei quem, alguém fala assim, nossa, era pra ser só um jogo, né? Tipo, era pra ser só uma É, brincadeira. uhum, Aí eu falo assim, não. Claramente ali não era só uma brincadeira. Entendeu? Então, assim, realmente, isso aí foi muito bom. Então, assim, eu acho que nesse caso o episódio foi muito, muito feliz em abordar esses temas, essa temática. Eles conseguiram exemplificar bem nessa personagem. Eu acho que foi feito com cuidado, com atenção, não foi uma coisa jogada. E me dá muita esperança, porque é isso que eu gosto de ver em uma série, em um filme, enfim. uhum. Esse cuidado, essa atenção
Porque a gente brinca falando assim, no cinema nada é por acaso, né? Mas a gente sabe que isso funciona pra quem tá fazendo um filme bem feito, né? Quem tá querendo fazer um filme bem feito. Aí, realmente, em filmes que são pensados, elaborados, as coisas não são gratuitas. Nada é gratuito. Um corte de cena esquisito não é gratuito, sabe? Uma personagem com um character design que parece fugir um pouco a idade dela não é gratuito, entendeu? Porque assim, se todas as personagens fossem assim, beleza. Não é o caso. Não é o caso. Sabe? Por exemplo, em Keion, todas parecem iguais. Beleza. É a ideia do anime. Só que aqui não, tem personagens com character designs diferentes. E ela, em comparação a essas personagens, é diferente. Então, não é por acaso. E aí entra a interpretação que eu tive, né? Essa ideia da. Não, mas agora que você falou, mais uma vez você me convenceu, eu concordo. Entendeu? Essa questão da infantilidade dela, das Sim, emoções dela. isso, pra refletir o interior dela, essa aparência dela. Exato, exato. E ela quer esconder, mas não consegue. Mas enfim. Então, digo que eu gostei muito desse episódio. Eu posso ter criticado, porque na visão macro ele não tá entregando, mas na visão micro de episódio, eu achei muito bom. Foi um bom episódio. Eu só queria mais do cenário macro da coisa. Esse é o meu momento agora com essa série de Gundam. Gundam de Quacks. Mas, enfim, acho que falamos sobre tudo. Mais alguma coisa? Alguma observação, Star? Não, vamos partir para a Coluna agora. Beleza, Star, beleza. Colum, por outro lado, tem sido bem consistente na sua qualidade de animação e de direção e de tudo, basicamente, durante seus 4 episódios, né? Eu acho que realmente há uma consistência narrativa e visual muito invejável até pra muita gente. Não quer dizer que seja necessariamente sempre bonito, mas é bastante consistente. E isso, diga. Só quer dizer, não tem nenhuma cena que, vixe, esse cara tá mal desenhado. Nunca tem um momento desse que tira você da série porque tem um quadro mal desenhado. Exato, e isso é bacana porque faz você acompanhar, você não quebra essa ideia de continuidade, né? Que é tudo uma única história que está sendo contada ali. Ao mesmo tempo não te coloca nenhuma cena, uau, meu Deus, nem pro bem nem pro mal. Mas isso significa que ele mantém as qualidades que a gente tá falando até agora, sabe? Dessa questão do tipo. É uma série que tá conseguindo prender a gente pelo mistério sem parecer que tá parada. Parece que a gente sempre descobre alguma coisa nova a cada episódio, mas sempre aparece uma nova questão pra contrapor essa coisa nova que a gente tá descobrindo. Você tá sentindo isso também, vendo essa série? Sim, pois é. E é tantas ideias que eu não sei nem por onde começar, sinceramente. Eu não estou conseguindo pensar nesse episódio como uma história linear. Eu estou só pensando individualmente em todas as coisas que ele jogou pra cima da gente. É porque acontece muito. Acontece nada e acontece muita coisa nesse episódio. Né? A gente descobre que o. Olha, qual é o nome do. Em algum momento eu vou lembrar o nome das pessoas. Do co-protagonista? O Kudo. O Kudo. Ele claramente sabe o que aconteceu com a. Kujirai. Com a Kujirai. A Kujirai B, vamos chamar assim, que nem a nossa protagonista chama. E no final ele faz uma revelação absurda sobre isso. Sim. Que eu acho que é bait. Eu acho que é bait. Sabe? Mas pois assim. Até porque teve uma conversa anterior sobre esse mesmo assunto. O Gwen falando com o Dr. Rebinuma, que ele. Parece que ele presenciou o momento da morte dele e falou que. Do jeito que ele falou, parece que foi um acidente. Exato, aí provavelmente o cara se culpa desse acidente e tal, etc. Deve ter esse baitzinho. Isso aí, beleza. Isso aí acho que eu não caí, não. Mas é curioso ele saber o que está acontecendo e não estar falando nada sobre isso e tá vivendo a vida normal. Por que ele tá fazendo isso, sabe? Porque a gente entende agora que é bem possível que a Kujirai seja um clone, só que ela também não é um clone, porque tem a parada da pinta. Sim, o doutor lá falou que os clones não. Então assim, a gente sabe que existem clones nesse mundo. E o lance do velhinho que some provou isso. E parece que tem alguma a ver com Kowloon, especificamente. Sim, porque quando o velhinho lá entrou, o velhinho clone entrou em Kowloon, o outro velho desapareceu.
Como isso funciona, cara, aí é magia. Não, isso, pois é. As pistas que a gente tem para começar, esse negócio da pinta já é grande pista, porque mostra que não é uma clonagem feita com engenharia genética, não é uma cópia pegando só o DNA da Kujirai. Uhum. Eu estava achando inicialmente que isso estava envolvendo variantes multiversais. Aham. Só que, se você explicar a época ela foi puxada de um universo para o outro, não explica por que ela não tem nenhuma memória do outro. Essa questão, Exato. por que essa Kujirai atual não tem. Ela simplesmente está lá naquele apartamento, ela tem aquele emprego, mas ela não sabe de nada, ela só sabe que aquela é a vida dela e pronto. E outra, por que que ela, sabendo que é um clone, supostamente ela já entendeu essa ideia, por que que ela tá reagindo tão naturalmente? Porque. E aí eu imagino assim, tipo, que isso tem alguma coisa, algum bloqueio, tal qual o bloqueio dela não poder perguntar pro Kudo sobre o passado, né, da outra lá. Parece que tem um bloqueio, né? Que tipo, sempre que ela tenta perguntar, vem aquela cena, eu não posso saber disso, eu não posso perguntar, sabe? Então, assim, Pois é. dá a entender que tem alguma programação também agindo por trás daquilo ali. E dá a entender que tem um grande plano por trás, mas o que seria? E por que que aquele médico sabe tanto, mas parece ao mesmo tempo que não sabe de nada? Uhum. Sabe? E por que que o outro lá, o garçom, tem um clone também? Que supostamente morreu? Sim, O que tá é, acontecendo? é, pois é, primeiramente, a primeira pista que a gente tem é que eles falam que a coluna original foi demolida nos anos 90, Uhum. e que essa coluna que os personagens estão vivendo atualmente é uma versão que foi reconstruída em outro lugar, mas naquele esquema de estar cercada por uma muralha. Aí a questão, por quê? Por que foi tão importante? Pois é. E Porque na eles tinham que própria reconstruir. série. Desculpa, porque na Sim, própria não diga. série eles questionam essa reconstrução. Por que que Uhum. reconstruíram esse negócio? E outra coisa que eu achei importante também é que aquele objeto voador, que eu achava que o nome dele, Jim Terra, tinha a ver com genes, mas parece que não tem nada a ver com isso. É Gene Terra. Esse Gene é a versão de Generic Terra. Então é daí que Hum. veio o título da série, esse Generic Romance. Mas a questão é, o que é que tem Hum. de genérico nisso aí? Ele tá tentando fazer uma versão genérica da Terra como um todo? Pois é, né, cara? Porque assim, pra galera entender, a ideia de genérico, ele é uma, vamos dizer assim, uma quebra de patente para você poder reproduzir um remédio, por Uhum, exemplo, igual a um remédio patenteado, né? Vamos dizer assim. uhum, Se você considerar que cada ser humano tem a patente do seu próprio código genético, será que teria a ver com isso? Você quebrar, entre muitas aspas, a patente genética de cada um de nós e usar isso para alguma coisa? Mas qual seria o fim, sabe? Qual seria uhum. É, a ideia? E aí eu vou abordar aqui uma coisa que um ouvinte nosso comentou, não sei se foi no YouTube e tal, de que até mesmo no mangá, que já tá avançado, bem mais avançado, né? uhum. Ainda sabe-se muito pouco sobre essa Gene Terra aí. Então eu fico assim, gente. E acho que ele até colocou que tava ansioso pra saber um final, porque, tipo, não tem nada nem próximo disso no mangá, sabe? Uhum, Então, assim, inclusive, caros ouvintes, comentem aí no YouTube, comentem uhum. no Spotify, enfim. Nós gostamos muito de ler os comentários de vocês, a interação. Mas, então, assim, é algo. Mas sabe o que é bizarro, Starro? Como eu te falei, é um jogo muito tênue de entregar uma coisa que a gente quer saber, mas ao mesmo tempo manter a gente preso por algum outro mistério. Uhum. E por mais que eles estejam fazendo isso bem feito, o medo que fica é que cada vez que você introduz uma coisa nova, cada vez que você puxa, você complica mais alguma coisa, você introduz algum elemento e tal, mais difícil vai ser você entregar um final satisfatório. Pois é. Então isso Muitas me pontas para pega. amarrar. Exatamente. É Lost, é Lost. Mas
pelo menos no caso dessa série, a gente tá falando de um grupo bem restrito de personagens. Acho que eu conto um total de tipo 6 ou 7, né? Pelo menos ajuda nisso. É. Contanto que tudo fique focado neles, eu acho que a gente não vai chegar a se perder. Mas, por outro lado, o que eu achei interessante nesse aí é que tem o drama. Você falou, por exemplo, que a Kujirai tá acertando até demais isso aí. E que é estranho que toda vez que ela tem uma chance de descobrir a verdade, de perguntar alguma coisa, ela não pergunta como se fosse um bloqueio para ela. Mas acho interessante que o termo que eles usam que eles usam para descrever essas cópias é zircônia. Sim. E eles comparam com o zircônio, que é a bijuteria. E tem aquela amiga lá, eu não fixei o nome da amiga da Kujirai, que é uma mulher que praticamente se refez de cima a baixo com muita cirurgia plástica, mas que ela tem ainda assim uma grande autoestima, que para ela não faz diferença zircônio ou diamante. Os, Aí eu os quero dois só ver brilham se. igual, supostamente, né? Tipo. Pois é. Aí fica. Eu fico pensando, será que isso afetou a Kujirai de alguma forma? Será que ela pelo menos vai parar de ter essa mania de ficar se comparando com a Kujirai B e finalmente se aceitar como é? Porque aí sim é que a gente vai ver a história dela. De repente ela consegue formular uma personalidade mais própria e fazer o Kudo se apaixonar por ela sem ter que apelar para a memória afetiva dele da Kujirai B. Eu acho que a personagem a loura lá, que se reconstruiu de plástica, com certeza afetou a Kujirai. Com certeza. Tipo, não tenho dúvida quanto a isso. Agora, eu acho que é muito mais uma discussão do tipo. É porque se for essa questão dela ter se aceitado enquanto clone por causa da conversa que teve com a menina, e eu acho que é um paralelo muito bom, se você parar pra pensar, do tipo. Cara, ela se refez toda, mas continua sendo uma pessoa, sabe? Por que um clone não poderia ter esse, entre aspas, direito? Sabe? Na prática é a mesma coisa, vamos dizer assim. Não é, mas vamos supor que é praticamente a mesma coisa, sabe? Então, por que um clone não é digno de ter uma vida própria? Por que ele tem que estar sempre ligado àquela pessoa antiga? Se a pessoa que se refaz de plástica, ela pode ser uma nova pessoa, basicamente, que é essa a ideia daquela personagem, por que a Kujirai não poderia ser um clone? Então, eu entendo isso. Mas se for isso, aí eu já acho que é um pouco não vou dizer defeito da direção da série, mas eu acho que poderia ter sido melhor explorado essa questão. Eu acho que não teve o conflito necessário e o peso necessário para essa temática. Talvez porque não seja tão relevante assim pro Ou então, grande esquema, mas pois é, ou então porque não houve espaço, porque eles estão tendo que contar uma história de tem muitos isso. volumes em poucos Tem episódios. isso. Talvez no mangá eles tenham desenvolvido um pouco melhor essa questão interna da É. Kujirai e a gente não viu. E eles precisaram acelerar. Pode ser isso. Mas se for o caso, eu acho que vai ser a primeira vez que eu senti que o anime tá acelerado. Porque a gente tava comentando sobre isso na semana passada, lembra? Que o anime, por mais que ele esteja acelerado na história, ele não parece estar acelerado. E aí, nesse caso, eu vou dizer pra você que talvez tenha me soado acelerado essa resolução da Kudirai. Então, é um ponto aí a se considerar, mas tá ruim? Não, de maneira nenhuma. Mas eu confesso que chegando agora, a semana que vem vai ser o 5º episódio, chegamos a quase metade da temporada, né? E da série. A série vai ter 12, 13 episódios, né? Então, assim, eu tô um pouco temeroso que talvez, Gustavo, nós não tenhamos um final tal qual o mangá não o tem. Eu continuo com os dos dedos para que, nem que seja um final original, que tenha algum final. Agora, eu só queria também me lembrar outra coisa, que foi. Eu não tinha pensado nisso, mas foi uma teoria que foi levantada por um dos reviews desse episódio. E se a explicação, em vez de clonagem, em vez de universos paralelos, for simplesmente realidade virtual? Dela...
Tipo uma Matrix da vida? Isso, pois é. Porque, Hum. porque de certa forma, explicar por que não pode ter, por que não pode ter duas versões da mesma pessoa habitando como a gente viu nesse episódio. Não só o caso do velho no final. O próprio Gwen tá tendo aquela conversa com o Dr. Rebinuma, falou, eu não quero que você encontre a minha variante, não sei o que, blá, 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 só que aí ele descobre que a variante dele já desapareceu. Hum. Cara, é interessante a ideia, tá? Porque explicaria, por exemplo, por que o cara simplesmente desapareceu. É. Ele não virou pó, ele não se desfez, ele não. É como se ele não tivesse existido, sabe? Ele É. sumiu da existência do nada. Então, cara, tá aí, viu? Tá aí. Pode ser. Novamente, a gente tá falando de uma série que já tem um mangá. Talvez as pessoas que acompanham o mangá já sabem dessa informação e estão rindo da nossa cara nesse momento. Tomara que não. Mas, cara, eu gosto dessa explicação, viu, Starro? Porque aí também justifica um pouco mais a questão da programação, né? Uhum. E como eles estão sendo controlados e explicaria talvez por que o Kudo ele não pode falar sobre isso ou não quer falar sobre isso ou enfim, ele acha que talvez ele tenha uma participação no apagamento dela, sei lá, entendeu? Uhum. Cara, tá aí. Interessante, viu? Interessante. Agora foi você e o reviewer lá que me convenceram de que talvez essa seja uma explicação mais plausível do que clonagem, viu? Quer dizer, não deixa de ser uma clonagem também. Mas. Mas só levando a questão do propósito disso aí. Por que eles precisam dessas cópias de todo mundo? Será que é para colonizar, para preservar a humanidade para algum. No cenário pós-apocalíptico? O que será? E outra. Aí já vira Westworld. Então assim. E outra coisa também. Ainda não mostraram nada fora de Kowloon, né? Tudo acontece em Kowloon. O médico tá criando 1 milhão de clínicas em Kowloon. Então a gente não sabe se existe um mundo além de Kowloon. Entendeu? Então, cara, se por exemplo, se for tudo uma simulação, faz sentido ele simular num ambiente fechado. Sabe? Tá aí. Bacana, bacana. Novamente, como essa série gosta de fazer com a gente, ela uma hora me desanima, outra hora ela fala assim, não, essa série é muito maneira, eu quero continuar vendo. Então, tá aí. Caramba. Pô, bacana, bacana. Gostei da nossa troca aqui. Muito bom. Mas sabe uma outra... E aí, agora, já pulando de série, pra nossa última série que vamos comentar aqui hoje, antes da Watch Party, eu achei muito curiosa a mudança de tom de Apocalipse Hotel nesse episódio, tá? Cara. Os Tanukis parece que vieram pra ficar mesmo, né? Cara. E pelo menos agora estão mais comportados. Eles não estavam na abertura antes, não, né? Agora estão. Não, estão agora, exatamente. Gostei desse toque, desse detalhezinho aí, pra não dar spoiler pra gente. Diferente de To Be Hero X. Aliás, que abertura, né? Boa, né, cara? Nossa. Bem coreografadinha, né? Bem animada. Gostei. Muito divertida a abertura. Mas eu não esperava um episódio de ação, Starro. Nesse quarto episódio de Apocalipse Hotel. Foi o episódio mais convencional da série até agora, mas ainda assim, muito interessante. Eu já tô achando que a Poco é uma ótima adição ao elenco. Sim. Ela não só ela mostra que veio, ela trabalha lá no hotel, ela quer pagar pela estadia dela com o trabalho. Mas é porque ela tem um ponto de vista interessante, porque parece que ela, como Tanuki, sempre se sentiu como alguém na base da cadeia alimentar. E nesse episódio a gente vê pela primeira vez na série situações de risco de vida total. Ela quase eliminada por um predador. Embora a questão é de onde é que. Como é o nome daquele bicho lá que parece a minhoca eu não vou gigante? lembrar o nome, mas parece a minhoca do Duna lá. É tipo a mistura da minhoca do Duna com aqueles bichos do Nausicaa. Isso, exatamente. E os alienígenas conhecem eles, então
eles até eu não sabia que eles existiam na Terra. Aí eu levanto a questão: será que eles sempre existiram aqui? Ou será que eles viviam de repente no subsolo e só emergiram depois do que os humanos foram embora? Ou Então, será que mas... os alienígenas deixaram aqui? Então, porque, tipo, os Tanuki disseram que já viram outros planetas com esses bichos. Uhum, Então dá a entender que são bichos que viajam pelo espaço, de alguma maneira. uhum, Eles podem ser, como você falou, né, alguma espécie de parasita que embarque, por exemplo, uma nave e... Porque passou 50 anos, né, desde o outro uhum. visitante lá, né? Pode ser que o cara tenha trazido esse bicho na nave dele, sei lá, sabe? Ah, Enfim, pode vários fatores. E tipo assim, se a Terra agora tá despopulada e por isso tem mais alienígenas vindo pra Terra, e eu acho que é isso que vai acabar acontecendo, acho que mais coisas esquisitas assim vão começar a aparecer na Terra, coisas que não pertencem à Terra, né? uhum, Então vai ser interessante ver como o hotel e os personagens vão se adaptar para os diferentes tipos de situação em que eles vão se encontrar por causa dos diferentes tipos de ah, alienígenas que eles vão encontrar. Porque imagina, é um hotel que se preparou durante, sei lá, quantos anos passaram, sei lá, centenas de anos, não lembro exatamente é. quanto tempo passou, né? Desde a saída dos humanos. Mas imagina que eles fazem todo dia a mesma coisa pensando nos humanos. E agora eles vão Uhum, ter que se reinventar quase que, entre muitas aspas, diariamente, porque não é diariamente, uhum, né? Tipo, sei lá, 50 anos. Mas vai ser curioso ver isso. E outra coisa, tipo, tudo bem que os Tanukis demoram pra envelhecer. Como a menina lá com 50 e poucos anos deixou bem claro. E eu acho que isso vai ser legal, porque se a passagem temporal da série continuar sendo grande, cara, daqui a pouco ela vai estar velha, né? é, é bem possível. Então, tipo, É, talvez seja mas, inclusive um recurso de piada da série, inclusive. pois é. Agora, os Tanuki, eles têm idades diferentes, então chega realmente um ponto que eles envelhecem, só que muito devagar. Eles não Sim. são eternamente jovens. Agora, por falar nisso, eu só queria falar que é, eu adorei, logo no começo do episódio, o jeito passivo-agressivo como a mãe da família estava reclamando da comida do. Caraca, muito bom, cara, muito bom. O episódio tem vários momentos bons, né? Uhum, Tipo, tem o próprio. No episódio 3, né? Da personagem principal, que eu agora esqueci o nome dela. e a tio. Pietro, como é que é? Reclamando com a família, depois dando esporro neles. Eu ri pra caralho. Uhum, E agora, a mesma coisa da mãe falando assim, tipo, parece aquela cena do professor Girafales sacaneando seu Madruga, sabe? Ele é uhum, um. Como é que é? Ele pode ser um completo idiota, mas pelo menos ele está tentando. É tipo, é tipo isso, tá ligado? Então, é, assim, que ela dá a entender que ela tá falando, sendo condescendente, uhum, só que ela tá, na verdade, criticando, enfim. Foi muito bem escrito. Na verdade, o anime inteiro até agora, ele tem tido um timing, um cuidado com o roteiro e com a dublagem, principalmente, uhum. muito boa. Muito boa. A comédia textual deles e interpretativa é muito boa, está. É muito boa. Pois é. E esse episódio nem foi escrito pelo roteirista-chefe. Os 6 primeiros foram do roteirista-chefe, o Shigeru Murakoshi, que é um ótimo roteirista de comédia, é o cara do Zombieland Saga. Aham. Esse quarto foi um outro cara. Eu não consegui nem encontrar direito a, a grafia do. Parece que é Sotaro alguma coisa. Uhum. Eu pesquisei no Google, tentei achar, mas parece que é um cara novo. Mas um Uhum. cara novo que já faz um trabalho muito legal em termos de time cômico, em termos de qualidade mesmo das piadas. Todas as situações desse episódio, tipo, quando a Yachio começa a ficar com a carga baixa e ela Caraca, começa. aquela cena. Porra, eu ri muito, Starro.
Ela tentando falar, e aí, É, aí ela morre, e aí e, o. aí, volta e ela vai ficar repetindo coisa que ela já falou antes. Exatamente, porque meio que reseta. Sabe quando, sei lá, tem algum serviço que é assim, que tipo, se você sai do episódio, tá assistindo, tá vendo uma série, né? Aí você saiu daquele episódio. Quando você volta alguns, tipo, um minutinho antes, alguns segundinhos antes É. de onde você parou. Meio que você pegar o negócio, né? É tipo isso, tá ligado? Ela retorna, só que ela retorna alguns segundos antes. E aí ela fala de novo, aí morre. E aí a outra tenta continuar, mas aí ela interrompe, sabe? Então, cara, Uhum. é muito divertido e tal. Nossa, da mesma maneira que você ficou surpreso com. Como é que é? O To Be Hero X, eu fiquei surpreso com o Apocalipse Hotel, cara. Eu não esperava, assim. Eu realmente não esperava Uhum. me divertir tanto com esse anime quando eu vi a sinopse dele. Eu não esperava. É, pois é. E agora, só para não ficar parecendo que a gente não falou sobre o que é o episódio, o mote dele é a busca por comida, porque como a gente falou, depois das críticas que eles recebem por estarem fazendo o mesmo prato todo dia, eles percebem que, olha, realmente, a gente não pode ficar fazendo a mesma comida só porque eles elogiaram da primeira vez. A gente tem que ter uma variedade aqui. Sim. E aí ela sai para pescar. Inicialmente até que elas têm um certo sucesso, só que consegue pescar um monte de peixes, até cobras e tal. Parece que vão conseguir fazer um banquete interessante, só que aí Uhum. entra esse bicho, cujo nome a gente não está lembrando agora. E aí vira batalha para sobrevivência. Aí você tem do lado toda a dificuldade da Yachiyo de combater o cara sem energia. Você tem a coitada da Punko morrendo de medo, mas ao mesmo tempo encontrando coragem e acertando. Porque logo, eu lembro que no começo do episódio ela tá dando nomes para as galinhas, Sim, sim. se afeiçoando a elas e meio que não aceitando que elas um dia vão morrer e servir de alimento para eles. Só que no final do episódio, quando ele acaba, parece que ela pelo menos acertou o lugar dela na ordem natural das coisas. Ela Sim. percebeu que ela, que ela tem que aceitar isso, que é isso. Alguns devoram, quem está em cima devora o de baixo na cadeia alimentar. Pelo menos ela não está no nível mais baixo. Ela vai e ela sabe se defender e ela vai sobreviver. Aliás, mas por outro lado tem também os momentos daquele robô muito engraçado, o robô de verificação de atmosfera, né? Essa é Caraca, é muito bom. a função E dele. novamente, parabéns para a equipe de dublagem. O É, amigo que fez o casting desse anime e o diretor estão de parabéns cara, é, no casting, na direção das vozes e no tom. isso, o dublador é dos meus favoritos, é o Shinichiro Miki, o dublador do Takumi de Initial D, Isso. e que fez o Kaiki no Monogatari, e muitos outros papéis. Ele chegou até a ficar no ostracismo, de certa forma, mas ultimamente parece que o pessoal voltou a valorizar ele e dar papéis legais para ele. Eu só não entendo direito como é o dialeto dele em japonês, que na legenda que eu vejo, ele, ele fala de jeito agressivo, então chama todo mundo de bebê. É, Você vê, não sim, sei como é sim. que tá isso na. Eu vou ter que olhar a legenda em português agora para ver como é que tá. Mas Acho que eu vi em português, eu acho, tô tentando em lembrar aqui. português. E como é que ele chama todo mundo? Não, A ele. menina. Diga, diga. Há pouco até deu um apelido pra ele, uma hora lá, que na legenda Eu ficou. tô tentando lembrar É. qual é o apelido que ela dá pra ele. Bom, agora eu não vou lembrar, mas o. Eu sei que o grande lance dele, pelo menos em português, na coisa, o negócio de ficar falando inglês no meio da frase. Ah, sim. Isso eles mantêm na tradução em português, então ele fala inglês Uhum. no meio da frase. Uhum. Então isso continua sendo engraçado. É, Mas agora eu esqueci, cara, qual é o cacuete dele lá. Uhum. Talvez não tenham adaptado esse cacuete, talvez, não sei. Mas também não Mas identifiquei em japonês qual seria, sabe? é. E o legal é que ele tá lá só pra checar a atmosfera, mas de alguma forma, por algum motivo, ele tem armas letais, ele toda hora fica se transformando num mega canhão. Não, e eu achei muito engraçado ele se transformando lá num canhão absurdo, dando um tiro e nada acontece Nada, com o bicho. Então, assim, é desse tipo de coisa. Porque, assim, cara,
O que eu achei engraçado dessa cena foi que eu olhei, quando ele começou toda a cena de transformação e tal, etc, eu falei, ele vai atirar no bicho e não vai dar em nada. Eu sei que isso vai acontecer. Mas aí quando acontece, é divertido e engraçado. Porque a execução é boa. Por mais que você já saiba, fala assim, eu já sei que ele vai fazer uma piada aí, vai ser uma piada. Mesmo assim, é engraçado. E é uma coisa que em comédia é muito complicado de fazer, porque, por exemplo, a gente pega, sei lá, os filmes da Marvel. Os filmes da Marvel sempre foram muito criticados porque tinham inserts de comédia demais, vamos dizer assim, né? Só que tem alguns filmes em que eles são bem feitos e bem colocados, tem outros que são mal feitos e mal colocados. Então não importa. Então a questão não é ter insert ou não de uma piada, de comédia e tal, etc. É como isso é feito. E no caso de Apocalipse Hotel, eu acho que eles acertam em praticamente todas as gags. Quase todas. Sabe? Eu acho que não teve nenhuma assim que eu não, pelo menos não dei uma risadinha assim, sabe? Tipo, sabe? Então, fico muito feliz de ver um anime de comédia, porque, por exemplo, Witchwatch. Você tá vendo Witchwatch? Tô. Tem momentos. Eu não tô vendo todos os episódios, que eu vi o primeiro e o segundo e eu dei uma parada. Mas uma coisa que eu reparei é que, pra mim, pelo menos, nem todos os momentos de comédia de Witchwatch funcionam. Alguns funcionam muito, mas nem todos funcionam. E eu acho que em Apocalipse Hotel o que tá me agradando é que a grande maioria tá funcionando pra mim, por mais bobo que seja. Sempre que a porcaria do porteiro quebra, eu rio. Sabe? E eu E não toda sei hora. definir por quê. Eu acho que no caso do Witchwatch, o que me incomoda um pouco, apesar de eu estar me divertindo, é que o humor muitas vezes é voltado para quem lê Shonen Jump. Ele faz aquelas referências bem específicas da Sim, Shonen sim. Jump. E já o Apocalipse Hotel tá fazendo um humor que eu acho que tá bem mais universal. Com certeza. Com certeza. E aí talvez por isso rola aquela catarse maior, né? Você se identifica mais e acaba gerando comédia por causa disso, né? É algo a se pensar. Enfim, se os nossos ouvintes tiverem uma ideia do porquê que Apocalipse Hotel funciona tão bem com as gags dele, deixem nos comentários. Isso aí. Mas tá sendo muito divertido acompanhar. Agradeço muito vocês, tá? E aos ouvintes também por terem votado nesse anime. Excelente, excelente escolha. Assim, espero que se mantenha até o final. E eu acho que vai se manter. Mas estou curioso só pra saber pra onde vai a história, sabe? Tipo, onde vai terminar isso? Porque assim, é um daqueles animes que você poderia falar assim, cara, vai ser um slice of life pro resto da vida, né? Mas em tese vai ter um fim. E eu tô muito curioso pra ver qual vai ser esse fim. Enfim, é isso por hoje, por essa semana. Mas tá faltando alguma coisa, né? Claro que está, porque hoje começamos o primeiro dia de comentários sobre a Watch Party, a nova Watch Party, na qual comentaremos Mononoke, está o escolhido por você e pelos nossos ouvintes para comentarmos semanalmente. Como combinamos na semana passada, vamos falar sobre os 2 primeiros episódios que correspondem ao primeiro arco da história, né? Pois é. Eu tenho que dizer uma coisa. Eu achava que eu estava preparado para Mononoke porque eu conhecia outros trabalhos do Keiji Nakamura, mas eu não estava. É o trabalho mais bizarro e pessoal e exuberante dele que eu já vi. Eu não estava preparado, tá? Eu claramente não estava preparado. Eu sentei pra ver o anime meio casualmente, assim, né? Falei assim, tô aqui, acabei de terminar de almoçar, vou ver aqui. Caraca, amigo. Não é. Sabe, sabe aqueles filmes que você vai no cinema, assim? Festival de cinema, e você vai escolher um filme aleatório no meio da semana, porque entre um filme e outro você tá querendo ver. Aí você entra, sai do filme e fala assim, cara, que eu sou meio burro, né? Foi, foi assim que eu me Pô, senti quando eu terminei cara. o primeiro episódio de Mononoke, cara. Eu falei assim, caraca, eu sou meio burro, né? Eu acho que eu não entendi algumas coisas Ah, pô, que estão acontecendo em cena. pois é, cara. É que é, a questão é a seguinte: isso é uma coisa que eu devia ter mencionado antes, quando eu ofereci essa série como uma das opções da Watch Party. Mononoke é uma série que ela é autocontida,
Mas, por outro lado, ela não é a primeira história com esse protagonista, esse vendedor de remédios, o que a Netflix chama de O Boticário, apesar de que eu não sei se é a tradução correta, porque naquele anime que eu adoro, do, contos de uma apotecária, o Ah, Boticária, sim. a palavra Kusuriya, e o termo que chama esse protagonista do Mononoke é Kusuriuri. Acho que ele é mais um vendedor de remédio do que uma pessoa que fabrica os remédios, Entendi, como é o caso da. entendi. Pois é. Mas, pois é, voltando. Mas o que eu devia ter mencionado é que, antes de fazerem Mononoke, esse personagem tinha aparecido no último arco de uma antologia chamada Ayakashi, em inglês Japanese Horror Stories, não sei como é o título em japonês. Aliás, Samurai Horror Stories também. Os 3 últimos episódios são um arco com esse vendedor de remédio. E eles são uma introdução interessante para ele. É a mesma premissa desse primeiro arco do Mononoke, só que outra situação, mas que é a fórmula que é esse cara entra num lugar porque ele detecta a presença de um Mononoke, que é um espírito maligno, só que ele não pode simplesmente chegar e matar o Mononoke com a espada dele. Por sinal, a série se passa na era Meiji e todo mundo fica chocado com o fato de ele ter espada porque ele não é um samurai. Ele não deveria deixar ele andar para pagar com a espada. Mas ele, mesmo sendo uma pessoa de classe baixa, um mero vendedor de remédios, ele tem essa espada, que é o único método para matar ele. Só que ele não pode simplesmente sacar a espada. Para poder sacar a espada, ele tem que descobrir 3 aspectos do Mononoke: a forma, a verdade e a razão. Que parece que são derivados de três aspectos isso vem do budismo esotérico, só que eles adaptaram. Não é exatamente, no budismo esotérico não são exatamente essas 3 palavras, mas a inspiração foi tirada de lá. E a forma do Mononoke é simplesmente o tipo de Mononoke que ele é. Tipo, que tipo de. Se você aqui no Brasil, ele é um. Ele é o que? Um curupira, um saci pererê, não sei. Sim, sim. Lá no caso desse arco do Ayakashi, da antologia Ayakashi, foi um Bakeneko. Que, e no caso desses episódios que nós vamos comentar hoje, é um Zashiki Arashi, que é um tipo de. Eu já vi várias representações diferentes e conflitantes do que é um Zashiki Arashi. Mas a ideia é que essencialmente é uma criança que habita um quarto e que supostamente traz boa sorte, bons fluidos para casa. Só que em Mononoke, o que acontece é que ele entra lá nesse lugar, ele tá oferecendo o seu médico dele, mas ao mesmo tempo querendo futucar lá, ver o que é que tem. Esse lugar é o que antes? Ele meio que já sabe o que está acontecendo, Sim. Só que a dona vai desconversando. Só que aí entra essa mulher chamada Shino. Ela está grávida, e grávida de um nobre japonês, alguém da família samurai. E isso, aliás, é um tema recorrente na série. O fato de que você tem essa classe de samurais que pode tudo, que está acima da lei praticamente. Ela quer ter esse filho, e teve que fugir para poder ter esse filho. E ela faz uma tremenda chantagem emocional lá para deixar ela hospedar. Aí bota ela num quarto que eles dizem que ninguém nunca tinha usado. E aí que rola a desgraceira toda, porque esse é o quarto que está assombrado por um Mononoke. Mas a questão é, ok, o médico, o vendedor de remédios consegue identificar a forma, só que ele tem que saber a verdade e a razão. O que é que são a verdade e a razão? A verdade é qual foi a origem dele. E esses Mononoke parece que são sempre frutos de sentimentos negativos, de ressentimentos, de rancores muito fortes que acabam tomando forma desse espírito maligno. Tipo, emoções muito intensas, né? Tipo. Isso, pois é. E a razão, isso é uma coisa que eu até tive dificuldade de entender. Qual é a diferença entre a verdade e a razão do Mononoke? A razão é a parte mais difícil de entender porque é a motivação interna do Mononoke. E a motivação interna é difícil de compreender porque o Mononoke não é uma criatura racional. É diferente, por exemplo, eu lembro que você chegou a comparar com o Mushishi. Sim. Quando eu falei da isso. Só que a diferença no Mushishi é que os Mushi são simplesmente criaturas que seguem o imperativo biológico delas. Sim. Elas podem até causar mal para as pessoas, mas não é por mal, é porque elas nasceram para fazer isso mesmo.
E o Mononoke não, o Mononoke é fruto de alguma coisa muito ruim que seres humanos fizeram. E é diferente dos yokai também, embora tenha semelhanças, né? Uhum. Ou tô viajando, assim, são coisas bem Isso, diferentes. é. Pois é, os yokais são seres mais, digamos, físicos e É, historicamente eles se reproduzem, eles até formam famílias e os Mononoke não, parece que eles existem só para atormentar humanos mesmo, eles eles estão lá para para causar o mal. e parece que eles. E aí o que deu a entender pela série, né? Pelo menos na minha interpretação ali, é que rola uma questão de plano temporal também, assim. Plano temporal não, plano dimensional. Que Uhum, eles não existem no plano real, no plano dos humanos, uhum, né? E você precisa meio que acessar esse plano, não sei, do Mononoke, vamos chamar assim, né? Esse plano espiritual, sei lá, para poder enfrentar esse Mononoke e entender o que ele é enfim. E aí isso pode acontecer ou você, tipo, ativamente indo pra lá, que é o que eu imagino que o vendedor de uhum, remédios faça, mas ele também pode meio que te puxar pra esse plano, né? Pra te atormentar, enfim, pra uhum, poder servir como válvula de escape dessa verdade dele, vamos dizer assim, né? Dessa verdade não, dessa razão, né? Dele. Porque a uhum. verdade é o que transformou ele no que ele é. Mas a razão seria o que motiva ele, né? O que faz ele fazer o que faz. E aí, quando ele vê aquela mulher grávida, e no caso, ao que dá a entender daquele Mononoke, a razão dele seria a vontade de nascer, porque ele habita um local de bebês que nunca nasceram, vamos dizer assim, porque era Uhum. uma sala de aborto, né, do bordel. É, Ele viu aquilo ali como se fosse um prato cheio, sabe? Tipo, falou, Uhum. caralho, É. essa mulher é exatamente, essa criança que tá ali dentro é exatamente o que eu quero. E eu achei muito interessante que o vendedor de remédios, ele percebe essa razão quando a mulher aceita dar à luz ao Mononoke. Tipo, Pois é, ela ia fazer uma coisa inimaginável que com certeza não ia dar certo pra ela. não ia dar certo. Não ia dar certo, claramente. Só que ali naquele momento, ela revela. E quando o cara fala assim, peraí, você tá disposta a dar a luz ao cara? E aí que ele percebe que é isso que o Mononoke quer. Uhum, E aí ele percebe a razão dele, sabe? uhum. Porque meio que o Mononoke tava conectado com a mulher de alguma maneira já. Tem aquela Foi alegoria daquela fita, né, que conecta o isso. bicho lá Os e tal, e destinos eles estavam é assim. conectados, a mulher já. Uhum, Então meio que eles já estavam ali numa simbiose, em alguma coisa rolando, e ela fala isso pra ele porque ela sente que é isso que ele quer. E aí, a partir dessa informação, que ele interpreta como a razão do Mononoke, que ele consegue eliminar, né? E aí também depois termina, não fica claro se ela tem memória do que aconteceu, porque ela acorda ali com fome e é isso, sabe? uhum. Não fica claro se o bebê vai nascer ou se ela abortou o bebê ali. Não, pois é, é, isso também eu achei que ficou meio confuso. É porque quando ela entra lá no quarto e começa a rolar os fenômenos todos, aí tem aquele menino. A gente fica na dúvida do o que Uhum, ele é. Aí aparecem outras crianças e tal. Aí a impressão que eu tenho é que eles explicam lá que cada um dos meninos é alguém que foi abortado lá porque eles obrigavam mesmo sim. as mulheres lá para continuar trabalhando. A mulher não tinha nem direito de ter o filho, nem se ela quisesse. Aí isso, o fato de elas terem sido obrigadas a fazer Uhum. esses abortos todos é que gerou o rancor e o próprio Mononoke. Mas o menino, eu ficava achando que ele era só deles, mas não. Eu fiquei, ao final do episódio, eu fiquei com a sensação de que ele era mesmo
o filho dela já se manifestando e para ela e ele meio que ia ser um veículo para todos eles nascerem. Só que ele acabou não sei. Foi essa a impressão que eu tive. O que ficou ainda mais estranho para mim e que eu acho que funcionou melhor no arco do Ayakashi, que infelizmente não está disponível na Netflix nem em nenhum site de streaming, eu tive uma maior dificuldade para achar para baixar, é que quando o vendedor de remédio tira a espada, ele se transforma, ele fica com outra aparência. Você chegou a ver que ele aparece brevemente com um kimono amarelo. Sim, em cima cabelo... pois é. Eu acho que eu sei qual é, no meio da cena, assim, né? Isso, pois é, isso sei. ficou esquisito pra mim. Eu fiquei na dúvida, quem é esse cara? Do nada. Eu falei mais vezes. Não, peraí, acho que esse é o próprio vendedor de remédio mesmo. Sim, sim. O que aconteceu ali foi que, no final, é que o Mononoke percebeu o sacrifício que a Shin não estava disposta a fazer por ele, mas desistiu de fazer, porque acho que ele ficou tão comovido pela generosidade dela, que simplesmente, em vez de nascer no mundo físico como ele queria, ele se deixou matar pelo vendedor de remédios. Pode ser. Foi isso que eu entendi. Pode ser. Não, cara, então, esse anime, e eu acho que isso é bacana a gente falar também com os nossos ouvintes que estão assistindo, ele é um anime claramente não convencional, ele tem uma narrativa não tão linear assim, ele é rocambolesco, ele trabalha muito mais com emoções e fazer você sentir coisas, né? Estranhezas, você ficar incomodado, e ele trabalha isso através de imagens, de som, de praticamente como filme, a gente chama daquele o cinema arte, sabe, tá? Ele usa desses recursos audiovisuais não só para contar uma história, mas para fazer você sentir coisas, tá? Ele usa sons para você. O som, às vezes, ele não é de uma coisa que tá acontecendo em cena, ele só tá ali para te fazer sentir coisas, sabe? Aquela repetição, por exemplo, do menino, quando ele fala, é meu, sei lá, sabe? Me dá. E parece uma coisa repetitiva, e ele pergunta, me dá, e ela fala, ué, mas é seu? Ela, me dá. Aí sei lá o quê? Me dá. Aquilo ali, por mais esquisito que você fala assim, pô, isso não é um diálogo, essa porra, que é isso? Isso não é um diálogo, não é uma conversa. Mas não, ele tá fazendo aquilo ali pra fazer você sentir essa estranheza, sentir esse desconforto. E, cara, isso aí ele faz magnificamente bem, assim. Ele é um anime que ele não é um anime de terror, mas ele é ao mesmo tempo. Sim. Sabe? Porque ele faz você sentir angústia, ele faz você sentir... não é necessariamente medo, mas esse frio na espinha, essa estranheza, essa sensação... Isso, e a confusão também, a confusão é proposital. Exato, a confusão é proposital. E você pega o design de personagens, quando ela abre a porta, o atendente é preto no Japão feudal. E aí ela é loira, de olhos azuis, com um fenótipo europeu, vamos dizer assim, da época. Sentindo, sabe? Essa estranheza, eu acho que faz parte da... Eu vi gente perguntando assim, mas essa questão dela ser loira e tal, será que tem alguma coisa a ver? E o cara ser preto, será que tem alguma coisa a ver e tal? Eu só acho que... não tem nada a ver. Tipo, é só pra causar desconforto e estranheza em você. Porque é o inesperado. É o inesperado. Você não espera ver uma mulher loira com traços europeus, vamos dizer assim, ocidentais, vestida daquele jeito, sabe? Num anime. Você não espera ver isso. Você não espera ver um gerente de hospedaria preto na Era Meiji, no Japão, sabe? Isso, e a própria figura do vendedor de remédios é bem esquisita. Ele não parece ser humano exatamente. A pintura, ele tem aquela pintura na cara, mas também tem dentes pontudos, ele tem orelhas pontudas. Ele pode ser de repente um yokai. Exatamente, boa colocação. Ele realmente pode ser um yokai. E aí faria até mais sentido dele estar brigando nesse, vamos dizer assim, nesse plano espiritual aí das coisas e tal. Então, assim, eu achei muito, muito interessante essa abordagem. É uma abordagem que
ela pode ficar um pouco cansativa, dependendo da recorrência de certos elementos e tal, porque ah, esse tipo de coisa ele cria um impacto em você quando você assiste pela primeira vez e você não sabe o que esperar. Quando você já sabe o que esperar, ele tem que usar de outros recursos para poder criar sensações parecidas. Se ele a todo momento usar o recurso de me deixar angustiado e me deixar desconfortável, talvez me canse um pouco. Eu não sei se todo arco vai ser essa mesma pegada, entendeu, Gustavo? Ah, pois é. E o próximo arco vai ser de 3 episódios e vai ser com outro roteirista. Por sinal, falar em roteirista, o arco do Ayakashi foi escrito pela nossa querida Michiko Yokote. Mas Olha parece que só. mas parece que ela só trabalhou no Mononoke bem no último episódio, então vai demorar pra gente ver mais um roteiro Caramba. dela aí. Mas esse arco do inicial foi escrito pela Aiko Takahashi, ela trabalhou em algumas séries que eu vi, só que eu não me lembro exatamente de qual. Eu não me lembro de ter sido roteirista-chefe na série que eu vi. Mas esse próximo arco, é escrito pelo Chiaki Konaka, que pra mim é um mestre do mindfuck. Ele é o cara que escreveu Serial Experiment Slim, ele escreveu também. Entendi. Pois é. Ele também fez os episódios mais esquisitos de Eureka Seven e Hazefo e que mais. Que mais ele fez esquisito? Ghost Hound também é dele. Entendi a pegada. Pois é. Mas isso, eu tô bem curioso pra ver. Não, diga. Não, eu tô bem curioso e também tô curioso pra ver se a estrutura de 3 episódios em vez de 2, de repente, permite que a gente absorva as informações com mais calma, porque eu achei bem comprimido mesmo. Sim, eu eu achei que também falta achei. muita coisa nesses 2 episódios. E eu quero também dizer que, pra mim, o MVP dessa série, e é um nome que eu infelizmente não consegui encontrar nos créditos, eu quero saber quem foi o diretor de composição digital da série. Sim. Porque é incrível o que essa série faz. Os cenários são CG, só que são cheios de texturas 2D, não só aquela textura de papel que a gente vê em todo lugar. É falta das pinturas nas paredes, os elementos. É tanta coisa que chega a causar uma sobrecarga. Sobrecarga sensorial. Sensorial. Isso. Com Mas certeza. mas tudo funciona maravilhosamente bem. Não fica parecendo. Não é poluído, sabe? Tudo parece estar no lugar certo, a cor certa no elemento certo. É aquilo que a gente estava comentando, né? Quando a coisa é pensada, nada é por acaso. Nada tudo é proposital, sabe? E, inclusive, o estilo visual, o estilo de arte, o frame rate da animação, que é mais lento. Tudo isso tá ali por um motivo, para trazer uma sensação a você. Eu tô curioso para saber se isso vai continuar da mesma maneira durante a série toda. Porque, novamente, pode acabar cansando quando usa o mesmo recurso várias vezes. Mas se bem usado, se usado da maneira correta, acho que se sustenta tranquilo, até porque são 12 episódios apenas. Mas tá uma coisa que eu tô sentindo, Starro, e aí eu acho que talvez faça a gente acabar essa Watch Party mais cedo, que a gente vai precisar ver por arco, Starro. Isso. Eu tô achando que ver episódio a episódio não vai dar certo, não. Pois é, então é bom que a gente na próxima semana já comente os episódios 3, 4 e 5, né? Exatamente. Acho que isso já estava mais ou menos na nossa ideia de comentar o 3, 4, 5 na semana que vem, mas eu acho que para as próximas semanas vai ser tipo 3, 4 e 5 e depois vamos de arco em arco também, sabe? E aí vamos acabar um pouquinho antes da Watch Party do que final da temporada, mas tudo bem, depois a gente escolhe um outro anime para ver. Mas eu acho que esse anime vai se beneficiar muito, esse nosso comentário aqui vai se beneficiar muito se a gente ver arco a arco, sabe? Isso. Porque é um anime muito mais temático. A gente não vai discutir aqui necessariamente o anime, tipo, a condução episódio a episódio e tal. Acho que a gente vai discutir mais os temas, né? Os mindfucks que a gente vai testemunhar em cada arco. Então, eu acho que vai ser melhor a gente fazer dessa maneira. Então, querido ouvinte, vai ser uma Watch Party um pouquinho não convencional, vamos dizer assim.
né? Nesse primeiro episódio nessa primeira semana a gente viu 2 episódios. Para a próxima semana vamos ver 3 e aí em diante a gente vai falando para vocês quantos episódios vocês têm que assistir para poder fechar um arcozinho, né? Enfim, Starro, digo que não posso dizer para você que eu sou time Mononoke, porque ainda preciso digerir um pouco mais esse anime. Ele é um anime muito não convencional. Uhum. Eu sou um cara que gosta de uma narrativa um pouquinho mais convencional do que essa, no geral, mas ele atiçou a minha curiosidade, aquela curiosidade artística, sabe? Ele me atiçou, assim. É um anime que te desafia a você. Não dá pra assistir esse anime quando tá almoçando, tá? Não dá. Isso, pois é. E por outro lado, ele não, tem um anime do Keiji Nakamura que eu não consegui nem terminar o primeiro episódio, que é o chamado Trapeze. Esse realmente me repeliu, sabe? Eu não sei se um dia eu vou conseguir ver de novo. Mas o Mononoke, não, como você falou, ele foi instigante. Ele é esquisito, mas não é repelente. Ele faz você querer entender aquilo ali. Sabe? Foi isso que eu senti, assim. Quando eu terminei o primeiro episódio, eu falei assim, caralho, eu devo ser burro, né? Aquilo que eu falei, né? Eu devo ser burro. Porque eu não entendi muita coisa. Aí no segundo eu falei, não, eu vou conseguir entender essa parada, sabe? E aí no segundo eu comecei a, tipo, a ver com mais atenção e mais cuidado e tal, e consegui tirar um pouquinho mais de entendimento ali do que estava acontecendo, né? Mas, querido ouvinte, fique tranquilo, ele é confuso de propósito, tá? Ele é confuso mesmo. A narrativa é confusa. E como o Gustavo bem falou, além de confusa, acho que eles botaram muita coisa nesses 2 primeiros episódios. Vamos ver como eles se viram, então, com 3 episódios na semana que vem. E acho que é isso. Acho que é isso. Foi uma primeira semana de Watch Party. Bons episódios de anime essa semana. Acho que foi uma semana bastante satisfatória, no geral. Gustavo, quer falar mais alguma coisa? Ou podemos encerrar por aqui hoje? Só quero pedir que o pessoal não deixe de comentar. A gente quer saber o que você achou desses episódios também. Perfeito, especialmente de Mononoke, né? Que é a nossa Watch Party que a gente acompanha junto de vocês aí. Então, deixem aí nos comentários, compartilhem com os seus amigos. O boca a boca nesse momento é importantíssimo para nós, nesse retorno do Anikenkai Anime Club. Nós queremos e devemos aumentar o nosso clube. Então, compartilhe a palavra do Anikenkai Anime Club, mostre para as pessoas, mostre a versão em áudio, mostre a versão do YouTube. O importante é mais gente poder vir, acompanhar e se divertir com a gente, comentando semana a semana esses animes. Beleza, então, minha gente, dito isso, encerramos por aqui mais um encontro do Anikenkai Anime Club. Falou! Falou!